Graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Ninguém com frio aí não, né? Som caiu aqui. Que Deus continue abençoando a sua amada igreja. Hoje, como a David bem falou, é o dia do missionário batista. E a gente quis fazer essa pequena homenagem, mas também uma importante lembrança, né, André? Desse importante ofício da igreja. Hoje contamos com esses dois irmãos, mas eu quero dizer para você, há vagas, viu? A seara é grande, o reino de Deus é imenso e a gente precisa avançar. Então continue orando pelos nossos irmãos e orando também por todos nós. Como o Glaucia bem disse, a nossa vida, né? O Rodrigo falou isso, a calçada é o nosso campo missionário. Que Deus nos encoraje a continuar compartilhando o Evangelho. E vamos fazer isso, honrando os nossos missionários, principalmente a Deus, vamos pregar o Evangelho mais uma vez. Para isso eu te convido a abrir o texto que está no Evangelho de João, capítulo de número 3, versos 22 ao 36. Amém? Evangelho de João, capítulo 3, do verso 22 ao 36, encerrando esse importante capítulo. Diz assim: Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isto respondeu João: Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala com quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Vamos orar mais uma vez? O Senhor nos conduz. Pai nosso que estás no céu, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa reunião nesse dia tão especial. Senhor. Dia que comemoramos, Senhor, o dia do missionário batista, mas um dia também que nos fez o Senhor. Dia esse, Senhor, que as tuas misericórdias também foram renovadas em nossas vidas. E principalmente o dia da feira da alma, o dia que consagramos ao Senhor para pensarmos e desfrutarmos da tua presença reunidos nesse lugar. Obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade. E nesse momento, Senhor, da tua palavra, é o momento em que paramos para ouvir a tua voz. Já falamos contigo, já louvamos a ti, agora vamos nos sentar e ouvir a tua voz. Então a nossa oração é somente essa. Fala conosco, Senhor, porque o teu povo carece de ouvi-lo nessa noite. E que acima de tudo e de todos, o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, nós estamos nessa desafiadora série de mensagens no Evangelho de João. E hoje, como eu disse, a gente encerra esse importante capítulo 3 desse Evangelho. O tema da nossa série geral se chama O Caminho Vivo e Verdadeiro. E a gente tem defendido aqui que esse Evangelho, além de pregar para nós, ainda hoje,
o Evangelho de Jesus, também é uma espécie de manual de evangelização. Por quê? Porque ele apresenta para nós, e até o capítulo 3, eu já até perdi as contas de quantos testemunhos e quantas testemunhas já apareceram diante de nós para dizer o mesmo testemunho. Falar sobre o Evangelho, sobre a vida e obra do nosso Senhor Jesus. E hoje não será diferente. Testemunho, as testemunhas mudam, mas o testemunho é o mesmo. Então o título de hoje é O Testemunho do Amigo do Noivo e da Noiva. É isso que a gente vai pensar rapidamente. Antes de entrar no texto, deixa eu perguntar aqui quem é que gosta de casamento. Não precisa falar não, só... né? Graças a Deus quem fala não está aqui. Mas é só uma pergunta retórica. Ok, irmãos? Quem gosta de casamento é uma pergunta fácil, porque eu creio que muitos de vocês gostam de casamento. Eu gosto de casamento. Não estou falando de casar, não, irmãos. Casar a gente só faz uma vez, ok? Eu estou falando de casamento, de ir na festa de casamento. Eu particularmente gosto. Eu acho que a cerimônia de casamento, do jeito que a gente faz, a festa, como tradicionalmente o brasileiro faz, eu acho que é algo muito bem pensado, muito bem feito. Né? Embora os princípios cristãos estejam ali, mas tem muita coisa que a gente foi colocando também, os enfeites, os arranjos, geralmente tem alguns músicos tocando, a mensagem que é pregada, né? O motivo principal do casamento, né? Unir duas pessoas que se amam, olha que coisa linda, diante daquele que é o autor da nossa vida, daquele que instituiu o casamento. Enfim, poderia ficar aqui alguns minutos falando de como é legal, de como é bom a gente ir numa festa de casamento. E aí, né, tem uma coisa que não é tão legal assim, quando a gente fala de casamento. Isso vale para algumas pessoas, tá, irmãos? Não estou me incluindo, ok? É quando você é convidado para ser padrinho. Né? Tem algumas pessoas, eu já conversei com algumas pessoas, que têm pavor de ser padrinho. Né? O tempo fecha. Alguém convida ele, fala, você sabe que a pessoa vai casar, e a pessoa, né, aquela expectativa para ser convidado para a festa. Até que a pessoa fala assim, não quero só te convidar. Quero que você seja o meu padrinho. Por que em alguns corações existe esse terror ainda? Porque das coisas boas que a gente criou sobre o casamento, infelizmente a gente deixou decair um pouco a cultura do padrinho em relação aos noivos, em relação a toda aquela mística do casamento. Tá? Por quê? Infelizmente o padrinho hoje ele está associado a isso que eu falei, ao presente mais caro da festa. Né? Eu não tenho medo de ser padrinho porque eu não dou o presente mais caro da festa, ok, irmãos? Porque o padrinho tem outras funções. E aí, se a gente voltar tanto para o texto bíblico quanto para a antiguidade, principalmente para a cultura judaica, a gente vai ver essa figura presente lá. Lá na época, ele não era chamado de padrinho, tá? Mas era chamado de amigo do noivo. É essa espécie de padrinho, atualizando esse termo. Mas ele fazia muito mais do que dar um presente caro para o noivo. Ele basicamente era responsável por toda a organização, não só da festa, mas todo o cuidado e o preparo, tanto do noivo quanto da noiva, inclusive da noiva. E tem um aspecto, né, especial que o Dr. Carson lembra para a gente, além de todo o trabalho que o amigo do noivo tem, há um aspecto especial que eu preciso lembrar aqui. Ele vai dizer assim, além de tudo isso, o amigo do noivo seria o último que poderia competir com o noivo. Porque, sob nenhuma circunstância, ele tem permissão para se casar com a noiva. E é aqui que eu queria chegar. De todas as atribuições que o amigo do noivo tinha naquela época, havia uma cláusula de segurança. Havia um costume no meio do povo, de que se alguma coisa acontecesse com o noivo, ele morresse. Pense nisso. A última pessoa que poderia casar-se com a noiva era o amigo do noivo. Quem dirá se o noivo estivesse vivo? Dar uma espécie de golpe no noivo ou trair o noivo. Isso era impraticável. Isso era impossível. É mais ou menos sobre isso que a gente vai ver. Mas eu já adianto para você. A imagem do casamento é uma imagem perfeita de Cristo e sua igreja. Sobre isso que a gente vai falar. Me acompanhe. Verso de número 22. Seguindo a analogia do casamento, a gente dividiu o texto, então, em 3 posições em relação ao noivo. Em relação ao noivo, que é Jesus, você só pode se colocar em 3 posições. A primeira delas são os opositores do noivo. Exatamente o que eu falei.
embora era proibido o amigo do noivo, né, trair o noivo, mas existem, e existem até hoje, os opositores do noivo. Em segundo lugar, os amigos do noivo, para, em terceiro lugar, falar do testemunho da noiva. Vamos lá, em primeiro lugar, então, verso de número 22. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Bom, rapidamente aqui, irmãos, presta atenção. João, né, conduz aqui o texto e começa a narrar esse evento, essa história. O último encontro, ou melhor, o último testemunho de João Batista. Antes disso, ele dá uma informação importante. Jesus foi achado à beira de um rio, junto com os seus discípulos, batizando. Então, algumas explicações precisam ser dadas aqui. Primeira coisa, o batismo que o texto fala é batismo nas águas e não batismo com o Espírito Santo. Ok? Então, a gente está falando de batismo nas águas. Segunda coisa, não há nenhuma informação no texto sobre como era o rito que Jesus praticava naquele rio. Será que Jesus era mais batista ou mais presbiteriano? Será que ele só, né, jogava água na cara dos outros? Ou ele mergulhava as pessoas ali? Não sabemos. Ok? Terceira informação. A gente sabe, e isso sim a gente sabe. Não era Jesus que praticava o ritual. Jesus estava ali, obviamente, regendo aquilo, dirigindo, digamos assim, aquele culto, mas não era Jesus que batizava as pessoas. Isso está claro quando você vira a página, capítulo 4, verso 1 e 2. O texto diz exatamente isso. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Então, informação para a gente entender que Jesus estava ali, ele estava batizando, mas quem estava levando as águas eram os seus discípulos. Versos 23 e 24 ainda informam para a gente que enquanto Jesus está batizando, João está em outro rio, em outro lugar, batizando também. Ponto, irmãos. Veja bem. Aqui a gente espera ou esperava que depois daquele encontro que João Batista teve com Jesus, um encontro singular, e onde ele aponta para Cristo, isso depois do batismo, ele aponta, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e alguns dos seus discípulos passam a seguir Jesus. O que talvez a gente esperasse aqui é que João Batista encerrasse o seu ministério, é que ele saísse de cena. De certa forma, é o que vai acontecer. É tanto que o próprio apóstolo João lembra para a gente que isso aconteceu antes de João ser preso. E, historicamente, João vai ser preso logo após esses eventos. Então, a ideia é que Deus vai fazer isso. Deus vai tirar João de cena para que então o Messias, o rei, chegue de fato na cidade. Por quê? Porque a missão de João estava completada. Mas não até esse momento. Então, o que eu quero dizer é, não há nenhum problema em Jesus estar batizando de um lado do rio e João está batizando do outro lado do rio. Não há nenhum problema. Por quê? Porque até João ser tirado de cena, João vai continuar fazendo aquilo pelo qual ele foi enviado para fazer. Que é o quê, irmão? Só para lembrar, pregar o evangelho do reino de Deus, que consiste numa mensagem de arrependimento de pecados e usar o batismo, as águas, para selar essa união, essa decisão e então apontar o caminho vivo e verdadeiro até Jesus Cristo. É isso que ele estava fazendo e é isso que ele estava fazendo até esse momento. Então não há problema algum João está batizando. Verso 24 informa isso, antes dele ser preso. Aí sim, não havia nenhum problema até aqui. Agora o problema chegou. Né? Se não tem problema, a galera arruma o problema. É o que eles vão fazer aqui. Verso 25, o texto diz que havia uma discussão entre os discípulos de João e alguns judeus ou um certo judeu sobre purificação cerimonial. Mas não se preocupa com isso. Não se preocupa com isso. Porque isso não é o tema do problema que vai ser levantado no texto. Esse problema é em relação ao tipo do batismo de João Batista. Mas não é esse problema que os discípulos vão levar para João Batista. É outro problema. Vamos ver então qual é? Verso 26. Eles se dirigiram a João e lhe disseram: Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. Aqui está o problema. Os discípulos de João vão aflitos até João Batista dizer para ele: olha,
Jesus está lá do outro lado, cheio de discípulos, e detalhe, tem muita gente com ele e ele está batizando todo mundo. Em outras palavras, se ele está fazendo aquilo lá, o que a gente está fazendo aqui? Segundo, por que tem tanta gente com ele e a nossa igreja aqui está esvaziando enquanto a igreja de Jesus está enchendo? Mais ou menos isso. A palavra dos discípulos aqui, irmãos, é uma palavra de ressentimento. Não é uma palavra de surpresa. Eles não estão felizes porque a igreja de Jesus está crescendo, porque Jesus está batizando mais do que eles. Eles estão ressentidos. E eu vou provar para você em 3 passos muito simples, usando a palavra deles. Olha para o texto que está diante de você. Primeiro, eles falam assim: mestre, aquele homem. Primeira coisa que você tem que observar. João ser chamado de mestre não é problema. João era o mestre deles, eles eram os discípulos. O problema é eles dizerem aquele homem. Aquele homem quem, gente? Eles estão falando de Jesus. Jesus já havia sido apresentado. Tinha pelo menos uma dezena de títulos que eles poderiam utilizar aqui. Aquele profeta, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Tudo isso João confessou. O Messias, o Cristo, que fosse. Ou aquele que pensamos ser o Cristo, estava valendo. Mas eles falam, aquele homem. Está lá do outro lado. Ó. Segunda coisa, eles confessam, do qual testemunhaste. Esses homens não eram ignorantes. Esses homens ouviram todos os testemunhos de João até esse momento. Eles ouviram João dizer, aquele foi o homem que eu batizei. Que a pomba desceu do céu como um sinal do revestimento do Espírito Santo. Mais do que isso, ele foi o homem do qual uma voz trovejou dos céus dizendo, este é meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Ele, de fato, é quem Deus disse que viria. Ele é o Messias, o Filho de Deus. Mais do que isso, João falou e apontou quando Jesus voltou ao seu encontro, dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele termina dizendo, de fato, ele é o Filho de Deus. Ou seja, João Batista testemunhou sobre Jesus. Eles ouviram, mas eles continuam chamando aquele homem, né? Aquele qualquer que estava ali. Uma pausa aqui, irmãos. A única forma da gente encarar esse grupo de discípulos de João é a gente entendendo eles como aquele grupo lá do capítulo 2, quando Jesus entrou no templo, tirou todos os cambistas, os vendedores, as pessoas que estavam assaltando o templo, a casa de Deus, botou todo mundo para fora, e você lembra que eles não fizeram nada, eles só fizeram uma coisa. Foram até Jesus e perguntaram para Jesus, tá bom, Jesus, que sinal miraculoso o Senhor vai fazer para provar a sua autoridade? E a gente chamou aquele grupo de quê? De religiosos. Religiosos do mais simples e puro do termo. Religiosos. Estavam em busca de sinal. Estavam tentando ver se Jesus era alguma coisa a mais do que isso. Ou seja, eram pessoas que duvidaram do ministério, da obra e da vida de Jesus Cristo. Esse grupo de discípulos está encaixado nessa categoria. Não passavam de religiosos. Terceiro e último lugar, eles vão dizer então a informação chocante. Que é chocante só para eles. Eles vão dizer, ele está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A igreja está crescendo e a nossa está esvaziando. Estamos desesperados por isso. Como eu imagino o João, né, pensando, qual é o problema aqui? É exatamente isso que era para acontecer. É exatamente esse meu trabalho. É para isso que eu vim. Está tudo dando certo. Bom, eles não passam de um grupo de religiosos arrogantes, acomodados. Talvez, vou dizer só talvez, porque eu tenho quase certeza, um grupo de religiosos que tinham interesses escusos, tendo em vista que eles citaram números aqui. Tendo em vista que eles estão dizendo, olha, tem muita gente sendo batizada por ele. Eu sempre vou desconfiar de quem confia em números e resultado quando se refere à igreja do Senhor. Sempre. Então, eu vou dizer, por enquanto, só talvez. Mas o que isso tem a ver com a gente? Eu falei, nós vamos ver 3 posições em relação ao noivo. A primeira é essa. Os opositores do noivo. Carson advertiu, a cultura, o costume advertia o amigo do noivo. Por mais tentado que ele fosse, ele nunca poderia ultrapassar esse limite. Qual o limite era? Ele nunca poderia seduzir a noiva. Ele nunca poderia tentar roubar a atenção da noiva. Nunca, isso era proibido. Mas o que esses discípulos estão fazendo, irmãos, é exatamente isso.
Eles olham para a igreja de Deus, né, ali, os crentes, aqueles que estavam inicialmente seguindo a Jesus, passando pelo batismo, tornando-se seguidores de Jesus, aquela pequena multidão inicial, e eles olham isso como uma ameaça. Eles estão com inveja, eles estão se sentindo ameaçados, eles são competidores do noivo. É isso que esse grupo é, de fato. E infelizmente, esse grupo ainda permanece vivo até hoje. Infelizmente. Existe o noivo, existe a noiva, existem os amigos do noivo, mas em primeiro lugar existem os opositores do noivo. Os opositores do noivo são um grupo remanescente que até os dias de hoje eles olham para a igreja de Deus, para a noiva de Deus, como se fosse deles. Isso aqui, irmãos, é uma espécie de tentação, de doença, que ela pode pegar em qualquer pessoa, não só pastores, principalmente os pastores, mas também os líderes da igreja, os membros da igreja, principalmente a igreja batista, líderes de departamento, diáconos, oficiais, presbíteros, para quem tem presbíteros, e por aí vai. É uma doença, é uma tentação que pode corroer qualquer um que se aventura, ou melhor, que foi chamado para cuidar da noiva do Senhor. Depois de algum tempo trabalhando para a noiva, ele pode ser tentado a achar que a noiva, ou melhor, que ele serve a noiva para que a noiva sirva a ele. Ele pode ser tentado a achar que a atenção da noiva tem que ser dada para ele. Os elogios, começa devagar, mas vai aumentando. Começa com a atenção, começa com os elogios, daqui a pouco já vai para a devoção. E a gente tem líderes e igrejas inteiras sendo arranjadas e montadas em prol de um homem que está lá na frente. E isso, irmãos, de forma proposital, eles são opositores do noivo. Eles não estão ajudando em nada, pelo contrário, eles estão seduzindo a igreja e roubando a igreja do Senhor, pervertendo a noiva de Cristo. Esses são o primeiro grupo, os opositores da igreja. Irmãos, que Deus nos guarde desse terrível pecado. Mas a pior coisa de tudo isso, eu não falei, mas vou falar agora, é a intenção desses homens. A intenção, irmãos, com certeza não é o amor incondicional. A intenção de roubar e fazer tudo isso que eu falei não é o amor, até porque o amor provém de Cristo. Deus é amor, então não faria sentido, né, Deus dar amor para esses homens e eles roubarem a noiva de Cristo. Não faz sentido. Então não é amor que move eles, é o interesse pessoal. É muito provável que os discípulos de João aqui estivessem com medo, talvez, da arrecadação. Talvez a arrecadação não tinha. Pelo modus operandi de João Batista, morava no deserto, não precisava de nada, né? Mas provavelmente, irmãos, o ministério ia acabar. E isso causou desespero nesses homens. Espera aí, o ministério do Senhor então é temporário? O que a gente vai fazer agora? Ué, eu já falei, vocês têm que seguir ele. Por que vocês não estão seguindo ele? Claro, João Batista precisava de ajuda, precisava de obreiros ainda. O ministério dele não tinha sido encerrado. Ok. Mas a partir do momento que o ministério de João Batista é encerrado, por que esses homens não seguiram a Cristo? Melhor do que isso. Poderiam continuar auxiliando João Batista, mas seguindo a Cristo de longe. Pelo menos tratando Cristo com respeito digno que ele merecia. Aquele é quem pensamos ser o Messias, o enviado de Deus. E, se de fato ele é o Messias, está tudo dando certo. Por quê? Porque a multidão que segue ele cresce a cada dia. Mas não. Eles estavam preocupados com o seu ministério próprio. Mas em segundo lugar, a segunda posição que temos que ter em relação ao noivo é, ou são, os amigos do noivo. Me acompanhe, versos 27 ao 30. Se tem uma coisa boa que esse ressentimento causou, foi o último testemunho de João Batista que a gente vai ver a partir de agora. João Batista vira para eles, versos 27, e diz o seguinte: uma pessoa só pode receber o que é lhe dado do céu. Irmãos, aqui a resposta de João Batista é clara e direta. Presta atenção, muito claro. Lembra que eu falei? Os caras estavam desesperados. O João Batista está tranquilo. Por quê? As coisas estão acontecendo como deveriam acontecer. Primeira resposta de João Batista: olha só, meus irmãos, vocês não entenderam uma coisa chamada de vocação. Foi o que Glaucio acabou de dizer aqui, os vocacionados. O que João Batista está dizendo é: eu
fui vocacionado para um ministério específico. O que João Batista está fazendo aqui é uma defesa ao seu chamado. E ele é claro, meus amigos, alguém só pode fazer com aquilo que foi ordenado lá dos céus. E o que os céus, ou melhor, Deus, mandou eu fazer, eu estou fazendo. Vocês estão questionando, não tem fundamento. Esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Ó como é que ele continua, verso 28. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, verso 28, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Veja, irmãos, João Batista já repetiu isso pelo menos 3 vezes, só nesse evangelho. Só nesse evangelho ele já disse, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. É uma coisa que João Batista insiste em repetir, e inclusive João Batista já disse para eles, mas parece que eles próprios estão confundindo isso de novo. Uma observação aqui rápida. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Que tem coisa que a gente tem que ficar repetindo para as pessoas. Isso aqui é uma delas. Lembra que eu falei sobre os opositores do noivo? Aqueles que estão competindo com o noivo pela noiva? Coisa absurda, não é? Mas e quando isso vem de lá para cá? E quando isso vem da própria igreja? Quando alguém da igreja confunde o seu líder ou o seu pastor como se ele fosse o noivo dos noivos. Como se ele fosse o fim da sua adoração ou aquele que vai resolver todos os nossos problemas. Isso acontece e muito. Para esse tipo de pessoa, a gente tem que repetir o tempo todo. Ei, eu não sou o Cristo. E graças a Deus, porque eu não sou o seu Cristo. A gente tem que ficar repetindo para essas pessoas o tempo todo. Eu não sou o seu marido. Eu não sou o seu noivo. Ele é o seu noivo. E isso é importante, irmãos. Mais do que isso. Mais do que dizer para as pessoas e repetir isso o tempo todo, a gente também tem que dizer para a gente. Lembra que eu falei? Essa é uma doença que nenhum pastor está livre dela. Nenhum líder, ninguém que está no ministério está livre dela. É possível que João Batista também já tenha sido tentado por isso. E o fato dele repetir para as pessoas, eu não sou o Cristo, também fortalece o seu próprio coração. Porque ele lembra, sempre que ele tem que testemunhar, ele está dizendo, eu não sou o Cristo, gente. Eu sou uma voz insignificante num lugar insignificante. Mas o que é poderoso é a minha mensagem. É aquele pelo qual eu fui enviado para preparar o caminho. Jesus Cristo, o seu e o nosso Senhor. Então grava isso, tem coisa que a gente tem que ficar repetindo, não só para os outros, mas principalmente para a gente. Verso 29. Aí sim ele entra na analogia do casamento. Ele vai dizer, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria. E agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, João Batista já respondeu seus discípulos de uma forma clara e direta. Agora ele usa a analogia do casamento para ver se vocês não entenderam eu falando, agora eu vou desenhar para vocês. Vou desenhar. Os papéis estão muito bem definidos, por isso que eu chamei de alegoria, porque cada papel está muito bem definido. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? Todos aqueles que creem no noivo. E quem é o amigo do noivo? É aquele que tem a simples, mas honrosa missão de preparar todos aqueles que creem para encontrarem com o seu noivo, com o seu prometido. É simplesmente isso. E João Batista ainda vira para aqueles homens e diz assim, essa não é só a minha missão, mas essa é a minha alegria. Eu não tenho somente esse serviço, esse é o meu prazer. E mais, a minha alegria está completa agora. Por que está completa? Por que a alegria de João Batista está completa? Por quê? Porque ele já encontrou o noivo. Porque o noivo, que ainda não havia se apresentado, irmãos, chegou. Primeiro no batismo, como eu falei, depois ele sai, é tentado, muitas coisas acontecem, mas ele volta. E quando ele volta, ele inaugura o reino de Deus, ele inaugura o seu ministério. Em outras palavras, ali João Batista entendeu, a minha alegria está completa. Por quê? Porque eu já uni a noiva com o seu noivo. O trabalho do amigo do noivo ali, irmãos, acabou. Ok? A pergunta importante que a gente precisa fazer aqui será que foi João Batista que inventou essa analogia? Foi João Batista que inventou essa história de usar uma analogia sobre o casamento para a igreja, para o povo de Deus? Não, claro que não. Mais do que isso. O que João Batista está fazendo aqui mais uma vez
seu último testemunho, é apontar para Cristo, responder os seus discípulos e de quebra, ele aponta de novo para Cristo e reafirma tudo que ele já falou. Quando ele fala que Jesus é o noivo e que quem crê é a noiva e ele é o amigo do noivo, ele está dizendo de forma clara e eloquente, ele é o Messias prometido e enviado por Deus. Eu provo rápido para você. Poderia citar algumas passagens, vou citar só duas, do Antigo Testamento, onde o Messias foi prometido como uma espécie de noivo que se casaria com o povo de Deus. Veja bem, Isaías 62:5. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como um noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Oséias 2:16-20. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido. Veja, não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Só alguns textos, eu poderia citar mais, Jeremias capítulo 2 e etc., para dizer aquele que deveria de vir, ele seria o noivo enviado por Deus para se casar com o seu povo. O que João está dizendo em palavras claras? Ele é o Messias. Mas em segundo lugar, o que João Batista vai dizer aqui, e esse é o testemunho, o último testemunho de João, é dizer não apenas quem Cristo é, mas dizer de fato, e novamente, então qual é o meu papel aqui, pessoal? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha missão? De novo, eu sou o amigo do noivo. É isso que ele vai dizer em palavras claras. E mais do que isso, ele está plenamente satisfeito em ser um amigo do noivo. Três coisinhas rápidas que João Batista nos ensina aqui sobre o amigo do noivo. E já adianto para você, o trabalho do amigo do noivo não terminou. Veja, eu disse que o trabalho de João Batista terminou. A missão específica de João Batista era preparar o povo de Deus, aqueles que criam no Messias e esperavam pelo Messias, para receberem o encontro com o seu noivo. Isso ele fez. Só que você se lembra muito bem. Após a obra completa de Jesus, na cruz do Calvário, e após ressuscitar depois do terceiro dia, após 40 dias caminhando com o seu povo, depois de ressurreto, Jesus ascendeu os céus. Não antes de fazer uma promessa, que da mesma forma que ele subiu, ele voltaria. E aí, irmãos, significa que ele pediu a gente em casamento. Ele é o nosso noivo prometido, mas que vai voltar para buscar a sua noiva. Em outras palavras, o trabalho do amigo do noivo foi reiniciado. Ele precisa continuar. Então, dito isso, João Batista nos ensina três coisas para nós que somos os amigos do noivo. Primeiro, de forma clara, verso 29, a noiva pertence ao noivo. Primeira coisa, claro, simples, mas objetivo para nós. A noiva pertence ao noivo. Isso significa, pelo menos, irmãos, duas coisas para os amigos do noivo. Pelo menos duas coisas. Primeiro, do ponto de vista do que eu falei, da infidelidade. A noiva já tem um prometido. A gente não pode em nenhum momento confundir os papéis ou deixar que essa tentação nos leve para um caminho que nós não podemos entrar, que é dividir a atenção da noiva, que deveria ser para o noivo, e jogar ela para nós. Mas isso também significa uma segunda coisa. O fato de que a noiva pertence ao noivo significa que ela está salva e segura nas mãos do noivo. A gente não está falando aqui, irmãos, embora seja uma analogia muito boa, a gente está falando aqui de um casal humano que facilmente, por qualquer outro motivo, um dos cônjuges podem se perder ou até morrer, que seja. A gente está falando do povo de Deus, do remanescente de Deus, de toda a história da humanidade, do passado, do presente e do futuro, que pela fé casou-se com Cristo Jesus, ou melhor, noivou com Cristo Jesus. E a gente está falando dele, do Filho de Deus Todo-Poderoso. Significa que a noiva pertence ao noivo, embora haja ainda os opositores do noivo, aqueles que estão concorrendo com o noivo, eles vão roubar os bodes, mas nunca as ovelhas. Eles vão sim seduzir a noiva, talvez até por um certo tempo, mas eles não vão conseguir arrebatar a noiva das mãos do noivo. Não vai, irmãos.
Tem muita confusão, muita bagunça por aí. Mas a noiva de Cristo vai permanecer pura até o dia dele. Mas então, em segundo lugar, João Batista nos ensina: nós estamos a serviço do noivo. Irmãos, a gente nunca pode esquecer isso. De forma prática, o pastor Miguel serve à igreja. Mas ele nunca pode esquecer que o serviço à igreja é subsidiado pelo serviço ao noivo. Em primeiro lugar, irmãos, antes de eu servir a igreja, eu sirvo o noivo. É isso que João Batista está dizendo. E eu estou falando para mim porque eu estou me colocando primeiro aqui. E eu apanhei muito para escrever isso aqui. Foi difícil, mas chegamos aqui. Mas eu estou falando isso para vocês, isso, de novo, serve para todos os líderes, todos os pastores que estão aqui presentes, os futuros, os membros, todos nós. Servimos a igreja, mas de forma indireta, porque diretamente servimos ao noivo dos noivos e Senhor dos senhores. Se a gente se lembrar dessa importante, mas pequena lição, a gente vai entender, irmãos, presta atenção, que a gente não pode fazer concessões, que a gente não pode trabalhar o gosto do cliente, que a gente não pode, infelizmente, agradar ou a gregos ou a troianos, que a gente só tem que agradar a uma pessoa, o Senhor Jesus. Porque quem me contratou foi Jesus. E ele me contratou para cuidar da noiva dele. E é isso que a gente está fazendo. Mas em terceiro lugar, ele vai ensinar: estamos satisfeitos com essa honrosa missão. Se tem uma coisa, irmãos, que corta meu coração, mas que ao mesmo tempo também me deixa muito chateado. Eu não sei se eu fico mais triste ou mais chateado, para não usar outra palavra. É quando eu escuto um pastor reclamando do ministério. É quando eu escuto um pastor reclamando da sua igreja. É quando eu escuto um pastor reclamando da sua vocação. De fato, irmãos, a gente chora às vezes. Pastor também é de barro, ok? E às vezes um barro muito mais maltratado que você. E você não sabe. Mas a gente chora, a gente sofre, a gente passa por problemas, enfim, a gente tem tudo isso. Mas, irmãos, a gente nunca está reclamando do lugar onde Deus colocou a gente. Porque a gente entendeu que fomos chamados para esse ministério, para essa obra. Essa foi a igreja que Ele nos confiou por um breve tempo. Porque entendemos, irmãos, de novo, a noiva não é nossa. O rebanho, para usar outra figura, não é nosso. O rebanho é emprestado. E ele pertence a quem? Ao sumo pastor. Somos pastorizinhos levando o rebanho de Cristo. É somente isso. Mas veja, estamos satisfeitos com essa honrosa missão. É isso que João está dizendo aqui. A gente não só está cumprindo um serviço. A gente não só está recebendo um salário. Presta atenção nisso. A gente não só está trabalhando na nossa profissão. Pastor virou profissão, de fato, para organizar algumas coisas precisa ser, né? De fato. Mas não pode ser profissão no sentido mecânico da coisa. Não pode cair no mecanicismo, no dia a dia, no cansaço. Não pode. O que você está... Aquela velha história, né? O que você está fazendo aqui? Perguntaram para os construtores de Christopher Wren, um dos maiores arquitetos de todos os tempos, construindo lá a abadia, né, de São Paulo, em Londres. Perguntaram para eles: o que vocês estão fazendo aqui? E algumas pessoas foram entrevistadas. A maioria respondia isso: eu estou ganhando aqui o meu salário. Aí perguntou para o outro dizia assim: eu estou carregando essa pedra aqui, você não está vendo? O que eu estou fazendo aqui? Estou trabalhando, poxa. Aí perguntaram para outro, teve um sujeito lá, vocacionado, que respondeu assim: estou ajudando a construir a mais bela capela e ajudando também ao maior de todos os arquitetos de todos os tempos. Alguém que entendeu de fato o que estava fazendo. Esse deve ser o amigo do noivo. E aí Paulo encerra, encerrar esse ponto citando Paulo, para você entender duas coisas. O trabalho do amigo do noivo não acabou. Por quê? Porque Paulo vai continuar isso e a gente também precisa continuar, tá? E segundo lugar, para te encorajar, veja, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2. Paulo vai dizer: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura.
tudo que a gente falou até aqui. Vou lembrar para você, os 3 pontos estão em Paulo. Primeiro, eu os prometi a um único marido. A noiva pertence ao noivo. Paulo entendeu isso. Cristo. Segundo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. Estamos a serviço do noivo. O noivo nos deu um serviço. Qual o serviço? Apresentar a noiva naquele grande dia, pura e preparada para o noivo. Terceiro, lembra? Estamos satisfeitos com essa honrosa missão. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Nós não estamos apenas cumprindo a nossa missão. Nós nos sentimos honrados, alegres. Esse aqui é o nosso prazer. Mas terceiro e último lugar, a terceira posição que temos em relação ao noivo é de noiva. E aqui, irmãos, a noiva não vai só aparecer bonita, ela vai dar um testemunho para a gente. Eu queria encerrar caminhando para esse trecho importante, finalzinho desse capítulo, junto com você. Testemunho da noiva. Versos 31 ao 36. A primeira coisa que eu preciso dizer aqui, testemunho da noiva, significa que João Batista parou de falar aqui. Há um debate aí para ver onde que ele fala, onde que ele não fala, mas o consenso geral é esse. O autor do texto, apóstolo João, o nosso evangelista, está colocando e inserindo alguns comentários no texto. Eu falei isso quando eu preguei semana passada, nos versos 16 ao 21, tá? É um comentário inserido por João. Não são palavras do mestre, não são palavras de outra pessoa, é do autor. Tá? E a gente mostrou algumas coisas em relação a isso. Aqui, no finalzinho, a gente tem uma espécie de epílogo, ou seja, um comentário final, né, que vai amarrar todo o capítulo, tá? E direcionar a gente para onde João quer. João é teológico, é como se João estivesse pregando uma mensagem, ok? Ele está pregando uma mensagem. Para pregar essa mensagem, ele está apresentando, primeiro, o discurso de Jesus com Nicodemos. Aí, depois disso, ele coloca a aplicação dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, e por aí vai. Aí depois ele coloca o evento dos discípulos de João junto com João Batista. Quando chega no final, ele faz outra aplicação. É basicamente isso aqui. Mas, para te convencer, eu vou citar só 4 argumentos bem rápidos. Por que é o evangelista? É muito João, mas esse aqui é o evangelista que está falando. Em primeiro lugar, rapidinho. Porque esse trecho resume todos os temas do capítulo. Todos os temas do capítulo estão aqui. Segundo, ele introduz temas do restante do livro. Então é uma espécie de epílogo, mas também de prefácio. Terceiro lugar, o tema da íntima relação entre pai e filho está presente aqui, e esse é um tema de João, que João vai trabalhar no Evangelho, ou seja, isso aqui só poderia vir da boca do evangelista João. Quarto lugar, o versículo 36, que é o último versículo, ele é muito semelhante ao trecho 16 ou 18. É muito semelhante, eu vou fazer um paralelo já e você vai ver. Então significa que, irmãos, provavelmente quem escreveu o verso 36 escreveu o verso 16 ao 18, que é a miniatura do Evangelho. E o 36 é a miniatura da miniatura. Então é provável que lá em cima foi João que falou e aqui também, ok? Então resolvido isso, vamos então ao texto. Verso de número 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Veja bem, João insere o seu comentário, mas sem se esquecer daquilo que ele já falou. Ou melhor, daquilo que ele mostrou para a gente. Do debate dos discípulos e do testemunho de João. Então, embora seja o evangelista que está falando, mas ele continua para fazer sentido. Então ele vai dizer assim, olha pessoal, por que Jesus tem autoridade suprema? Por que Jesus está acima, como o próprio João terminou dizendo, né? Que ele cresça e eu diminua. Por que Jesus tem a supremacia? Em primeiro lugar, porque ele vem do alto. Ou ele vem de cima. Ah, irmãos, aqui a gente tem que fazer uma pausa. Por quê? A palavrinha que João está usando aqui é a mesma palavra que foi usada lá em cima. O tal do anotem. Eu expliquei isso para vocês. Lá no versículo 3, no versículo 5, a gente tem uma das maiores doutrinas da fé cristã, o novo nascimento. E Jesus falou para aquele homem, é necessário que você nasça de novo. E essa palavrinha apareceu lá, anotem. Aí tem esse debate, é nascer de novo ou nascer de cima? No grego ela pode significar as duas coisas. E a gente disse, significa as duas coisas.
Significa tanto se tornar uma pessoa nova, como nascer do alto, nascer de cima, nascer do poder do Espírito. E olha como essa palavra ela é reinserida no texto aqui embaixo. Só para dizer uma coisa para você. Só tem um jeito de você nascer de cima. Crendo naquele que veio de cima. É isso que João está dizendo. Em outras palavras, ele ainda está respondendo aquela pergunta, como é que eu nasço de novo? Ele está dizendo, calma, tem aquele que veio de cima. É para ele que você tem que olhar. E aí ele completa, ele está acima de todos. Verso 32. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Ele não só veio de cima, como ele tem testificado para a gente, como o único que pode dizer tudo que viu e tudo que ouviu. Por isso ele é maior. Por isso João diz que ele cresça e eu diminua. Verso 33. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro. Por quê? Porque quem aceita o Filho automaticamente aceita o Pai. E João está sendo lógico aqui. Por quê? Porque Jesus foi enviado pelo Pai. Segundo, porque Jesus fala as palavras do Pai. Terceiro, porque foi o Pai que despejou sobre ele o Espírito sem medidas. Em outras palavras, se você não crê no Filho, você não crê no Pai. Porque foi o Pai que comissionou o Filho, foi Deus que o enviou. Então ele está dizendo, o testemunho dele é verdadeiro, porque foi Deus que o enviou. E quem crê no Filho também crê no Pai. E aí o verso 35. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aqui, irmãos, o testemunho da igreja ganha então o seu ápice. E veja o que eu disse para você. É importante dizer que é João que está falando aqui, porque João não está escrevendo sozinho, e eu disse isso para vocês lá no início. Segundo a informação histórica que a gente tem, João está escrevendo na última década do primeiro século, a pedido de seus discípulos, que pediram, segundo Clemente vai dizer, pediram um evangelho espiritual. Um evangelho que pregasse de fato, que falasse de fato acerca de Jesus, mas de uma forma diferente, não como os outros fizeram. João está fazendo isso aqui. Então, em outras palavras, não é João que está falando só, é o testemunho da igreja que está aqui para a gente. E veja, irmãos, o 35 e 36 é especial. Ele diz, o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Sabe o que é importante isso aqui? Porque é a segunda vez nesse capítulo que é dito que Deus ama alguém. Você lembra qual é a primeira? Versículo 16. A miniatura do Evangelho. Porque Deus tanto amou quem? O mundo. E lá é dito algo sublime, como eu já expliquei para vocês. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Mas tem uma coisa que fica faltando ali, né? Embora isso está implícito. Porque a reação que você tem que ter quando o texto diz que Deus tanto amou o mundo que ele deu o seu Filho unigênito, a reação que você tem que ter é de que Deus sofreu quando enviou seu Filho. Essa é a reação que você tem que ter. Aqui está o sofrimento do Pai, escrito para nós. Embora o sofrimento do Filho ainda vai começar, antecipado no jardim, concretizado na crucificação. Não só pelas dores dos flagelos, mas por causa da ira do Pai sobre ele. Esse é o sofrimento do Filho, mas aqui está o sofrimento do Pai. O Pai vai ter que entregar o seu único Filho. Mas o verso 35 ainda traz um peso maior. Qual é? O Pai ama o Filho. Você não pode esquecer disso. Irmãos, é um amor incomensurável. Por quê? Porque ambos são eternos. Ambos compartilham a mesma essência. Isso é incompreensível para nós, mas o que a gente pode dizer e tentar imaginar é, imagina duas pessoas que se relacionam durante toda a eternidade. Nunca brigaram, nunca olharam torto para o outro, sempre concordaram em total harmonia entre si. Paz e contentamento, gozo, alegria, amor de verdade. Até esse momento, onde o pai tem que enviar o seu filho, não para uma colônia de férias, mas para o matadouro. E não é um matadouro em que os outros vão fazer ele sofrer apenas, mas o próprio pai vai ter participação nisso. Porque Isaías vai profetizar e dizer, ao Senhor agradou moê-lo. Lembra disso. Jesus não apenas apanhou no teu lugar, ele não apenas foi dilacerado, e isso, irmãos, com certeza foi muito ruim, mas o cálice da ira de Deus foi derramado sobre ele.
O próprio pai teve que esmagar o filho. E é isso que João está lembrando para a gente. O pai ama o filho. Para, em último lugar, o verso 36, ele dizer, preste atenção nisso. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu falei para você, isso aqui é um paralelo de João 3:16 ao 18. Rapidinho, ó. Primeira parte do 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Verso 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora veja, segunda parte. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Bom, irmãos, se trata de uma repetição, por que repetir esse apelo? Falei para vocês, isso aqui é uma aplicação em forma de apelo urgente, sério, da igreja, para quem está lendo, para quem está ouvindo. Isso aqui é um manual evangelístico. Isso aqui já nos ensina tanta coisa. Que não adianta só a gente pregar o evangelho. A gente tem que chegar aqui, nesse passo. A gente tem que coagir, constranger as pessoas a se renderem à majestade de Cristo Jesus. É isso que João está fazendo. Então, por que repetir? Porque é muito importante. Mas, em segundo lugar, porque tem duas coisinhas aqui diferentes. Eu disse, é semelhante, mas não é igual. Tem duas coisinhas aqui que vai mudar e é muito importante. Rapidinho para a gente encerrar hoje. Primeiro, a vida eterna é uma realidade presente. Mas, em segundo lugar, a ira de Deus também é uma realidade presente. Por que eu digo que isso está diferente do verso 16? Lá ele não promete vida eterna? Sim. Mas a vida eterna do verso 16 é a vida eterna futura. A vida eterna do verso 36 é a vida eterna presente. Pastor, como é que o senhor sabe disso? É o modo no grego. Lá está no subjuntivo. Aqui a gente está falando no presente do indicativo. Simples assim. Ok? Só que o presente do indicativo no grego, irmão, significa não só uma ação presente, mas uma ação presente e contínua. Então, em outras palavras, simplesmente quando João escreve isso aqui, ele diz isso para a gente dizendo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele não está falando, você também terá a vida eterna, como ele já disse lá. Não. Ele tem, hoje, a partir de agora. Aí a pergunta que tem que vir na sua cabeça é, pastor, mas como é que eu tenho a vida eterna se eu sou mortal? Hoje. Significa que a gente vai morrer? Claro que não, a gente vai morrer. A gente continua ficando doente, a gente continua com vários problemas aí da mortalidade, mas não é isso que João está falando. Quando ele fala que você tem a realidade da vida eterna hoje, significa que você pode antecipar todos os deleites da eternidade aqui e agora. É isso que significa, irmão. É o que os teólogos puritanos chamaram de o antegozo do céu. Aqui, hoje, nesse momento. E, infelizmente, quem não experimentou, quem não experimenta isso, isso é um belíssimo sinal para dizer você ainda não nasceu de novo. Porque significa, irmãos, o crente não é um super-herói, ok? Não é. Eu disse, nós sofremos, nós choramos, passamos perturbações. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, irmãos. Tem um negócio esquisito no crente. Que ele apanha, ele sofre, ele tropeça, ele cai. Ele às vezes tem até dúvida, mas ele continua de pé, ele continua caminhando. E mais do que isso, seu corpo pode ser esmagado pelas feras, como vai dizer Inácio de Antioquia, mas o coração dele está em paz. Que negócio estranho, irmãos, não é estranho. É a vida eterna, que é futura, mas já tem realidade presente. Jesus vai dizer mais à frente, João capítulo 14, verso 27, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Veja o complemento. Não a dou como o mundo a dá. Irmãos, o mundo não pode entender isso. Aqui está difícil, irmão, pregar hoje. Aqui está um testemunho que a gente dá para o mundo. No meio do caos, o crente está tranquilo. Ele pode estar abalado, né? Como eu falei, cheio de feridas, machucado, mas o coração dele está em paz. Porque ele diz como apóstolo, eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é poderoso, irmãos. Deixo-lhes a paz, essa é a paz.
Eu acho, irmãos, que essa foi a paz que Natanael deve ter sentido quando ele encontrou com Jesus. Imagina, um estudante de teologia, cheio de ceticismo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí quando Jesus olhou para o coração dele e falou para ele que ele estava fazendo. Eu não só sei, camarada, eu vi. É a voz de Deus dizendo para ele. Essa deve ter sido a paz que ele sentiu no coração. Mais do que isso. Esse deve ter sido o contentamento que aquela mulher sentiu pela primeira vez. Quando ela encontrou o seu 7º marido. Usando a analogia do casamento. Lembra que Jesus disse para ela? Você teve 5 maridos e o que você tem não é o seu marido. Mas agora ela estava diante do 7º marido. Perfeito. Jesus Cristo, o noivo dos noivos. Mas em segundo lugar, irmãos, não só a vida eterna é antecipada, como a ira de Deus. E a gente não pode encerrar sem falar isso. Porque João termina dizendo, já quem rejeita o Filho não verá essa vida. Mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, é interessante porque eu disse, o paralelo é muito forte entre o 16 e o 36. O 16, ele faz um paralelo entre o amor e a condenação. E eu disse isso para você aqui semana passada. O amor de Deus não acaba, não exime a condenação. Infelizmente, vai continuar. Deus ama, sim, mas aqueles que o rejeitarem serão condenados. Chega no 36, é a mesma coisa, só que parecido, mas diferente. Parece, mas tem uma diferença. Por quê? Porque se lá ele falou de condenação, aqui ele está falando do sentimento de Deus que leva os homens à condenação. A tal da ira de Deus. E aí a gente tem que separar, pequeno parêntese, para falar dessa doutrina. Doutrina esquecida dos nossos dias. Parece que o romantismo cegou o coração dos pregadores. Cegou. E aí esquecemos que o nosso Deus é um Deus que se ira todos os dias. Veja, em primeiro lugar, a ira não é um atributo, é um sentimento. Vão dizer os teólogos que a ira ela é a interseção de 2 atributos de Deus, justiça e santidade. Sabe o que é interseção? Eu sou bom em matemática, mas eu sei o que é. São 2 conjuntos e aquele encontro no meio, assim, né? É chamado de interseção. Então imagina, a santidade de Deus, quando se une com a justiça de Deus, no meio está a ira de Deus. Não é um atributo, é um sentimento. É a reação justa e santa de um Deus amoroso. Isso é a ira de Deus. Segundo lugar, claro que a sua ira não é humana. Não é uma ira espúria, perversa. Não, ela é santa e justa. E em último lugar, quem ama a santidade deve odiar o pecado. Então, antes de você questionar, mas como é que é isso, pastor? Deus odeia? Deus se ira? Sim, porque ele é santo e justo. E quem ama a verdade, a santidade, a beleza, a justiça, precisa repudiar o pecado. E é isso que Deus faz. Só que tem uma coisinha além. Eu tenho que tocar nisso. Que é o quê? Talvez você já ouviu falar ou não. Mas, de novo, os pregadores esqueceram de falar uma coisa importante para a gente. Deus não odeia apenas o pecado, mas ele também odeia o pecador. Isso aqui, irmãos, é grave. Isso aqui é sério. Eu sei que a primeira reação que a gente tem é: que isso, pastor? Calma. Isso aqui é tão sério. Porque a gente tem mania de terceirizar as coisas. A gente tem mania, lembra? Não só de dar outros nomes para o pecado, como de imaginar a ira de Deus e a condenação de Deus para o pecado. O pecado, irmãos, vai ser aniquilado no final, ok? Mas Deus não vai punir o pecado, ele vai punir os pecadores. Os pecadores serão lançados no inferno ou no lago de fogo para sofrerem tormentos eternos durante toda a eternidade. E não pensa você que o fogo é a pior das coisas. O pior sofrimento destinado aos pecadores, aos ímpios, infelizmente, é o afastamento de Deus. Todo esse sentimento, todo esse rio de deleite vindo da vida eterna não será despejado sobre eles. Paz, gozo, alegria, contentamento, tudo isso, eles serão privados de todas essas coisas. Então veja, Deus odeia o pecado, mas também o pecador. Salmo 11 é o texto áureo dessa doutrina, versos 5 ao 7.
Veja, resume tudo o que a gente disse até agora. O Senhor prova o justo, mas o ímpio. E a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios, ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo. Veja, e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Então, antes de você se perguntar por que Deus se ira, por que Deus despeja a sua ira e no final ele vai sim condenar os ímpios, a explicação está no último verso. Porque ele é justo e ele ama a justiça. Lembra que eu falei? Quem odeia, irmãos, tem que amar. E quem ama tem que odiar. Ok? E é isso que ele faz. Mas aqui tem uma nota de esperança. Os retos verão a sua face. Pode dizer amém? E aí, irmãos, eu quero aproveitar esse gancho para caminhar para o final. Para concluir, queria pedir que você fechasse seus olhos agora. Fecha seus olhos. Eu queria citar um texto, mas antes de citar, eu queria que você imaginasse nesse momento. Eu quero te levar para o fim dos tempos. O fim de todas as coisas. Quando eu falo fim dos tempos, eu estou falando depois da apostasia. Depois do anticristo. Depois dele desviar e arruinar a terra. Eu estou falando depois do arrebatamento. Depois do julgamento final. Antes disso, a batalha final. Mas eu quero te levar para depois disso. Depois de Cristo derrotar todos os reis, impérios e governos que se levantaram contra o ungido do Senhor. Depois dele colocar todos os seus inimigos sob o estrado dos seus pés. Depois do grande tribunal branco. Depois do trono branco se levantar e dos mortos ressuscitarem e cada um ser julgado segundo as suas obras. Depois disso, eu quero te levar para a última festa. As bodas do Cordeiro. E para isso eu quero que você abra os olhos e escute esses dois textos de Apocalipse. Primeiro 21 e depois 19. Veja, 21:2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Agora veja o segundo texto, Apocalipse 19, 7-9. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ah, irmãos, que imagem, que glória, que cena. Você entende que quando Apocalipse diz, vamos nos alegrar, chegou a hora. O texto de Apocalipse, embora seja muito belo e muito claro, ele deixou de fora um participante aqui. Não sei se você percebeu. Tem o noivo, tem a noiva. Tem os convidados. Mas tem um camarada que não está aqui, mas está aqui. Só não está representado por esse ofício. Você sabe quem é? Os amigos do noivo. Os amigos do noivo, irmão, não estão. Eles estão aqui. Mas sabe o que é importante dizer? Não tem um grupo aqui chamado os amigos do noivo. Não tem. Aqui só tem o noivo e a noiva. Sabe por quê? Porque, de novo, mais uma vez, em toda a história da redenção, se repetiu o que aconteceu com João Batista. O trabalho do amigo do noivo acabou. Entende isso, irmão? O nosso trabalho acabou. A gente conseguiu. A noiva foi preparada com muito sangue, muito suor, muitas perdas. Mas a noiva foi entregue ao seu noivo. O nosso trabalho acabou. Só que os amigos do noivo, embora o trabalho concluído, não foram colocados de lado. Não, eles estão lá na festa. Lembra, a noiva pertence ao noivo e a gente nunca pode esquecer que, embora a gente seja amigo do noivo, cumprindo o serviço do noivo, preparando e cuidando da igreja,
nós também somos a noiva. E a gente vai estar lá com ele nesse último dia. Por isso eu quero terminar perguntando isso. Quem é você nessa história? Quem é você em todo esse enredo maravilhoso e belíssimo que a gente pintou aqui? Você é o concorrente do noivo ou você é o amigo do noivo? Você é a noiva bonita, bela, adornada, preparada, ou você é inimigo da noiva? Quem é você aqui? Como é que está o seu coração? O texto pergunta isso para a gente, de forma implícita. Como é que está o seu coração? O teu coração, ele é sim um termômetro aqui. Investigue o seu interior e veja. Há caos, há perturbação. Eu disse, irmãos, estamos de todos os lados sendo pressionados. Não desanimamos. De uma forma misteriosa, embora com muito sofrimento, estamos em paz. O seu coração é um termômetro, seja honesto consigo mesmo. Eu disse, eu ia pregar o evangelho mais uma vez, mas eu tenho que terminar seguindo o conselho do evangelista João. Eu quero perguntar para você que ouviu esse sermão, embora a maioria de nós aqui sejam conhecidos, você que está há muito tempo na igreja, já entrou na igreja, ou está nos visitando, como eu tenho visto aqui alguns visitantes, mas você ouviu essa mensagem e você não conseguiu se identificar. Ou melhor, você tentou se identificar, mas o teu coração está dizendo o contrário. Você está dizendo, eu não estou entendendo o que ele está falando. Eu nunca senti esse negócio. Mais do que isso, para fechar o capítulo 3, irmãos, eu preciso terminar falando isso. É o capítulo do novo nascimento. E eu falei, novo nascimento significa se tornar uma pessoa inteiramente nova. Uma coisa que todo ser humano deseja fazer é encontrar uma máquina do tempo. Para quê? Para consertar os erros do passado. Tem um texto e um filme sobre isso, mas a conclusão, irmão, de todo mundo que pegou a máquina do tempo, deu tudo errado de novo. E a história da humanidade é essa. Se você pegasse a máquina do tempo, voltasse no tempo e falasse assim, agora eu vou corrigir todos os meus erros, sabe o que você ia fazer? Você ia corrigir esses e ia cometer outros. Não é isso? É basicamente isso. Sabe por quê? Porque você não resolveu o problema central da sua vida, que é você. E lembra, para nascer de cima, tem que crer naquele que veio de cima, Jesus Cristo. Então eu queria te convidar a orar comigo nesse momento. E se você se sentiu tocado por esse sermão e você deseja entregar sua vida a Jesus, dessa forma que a gente pregou, faça um sinal de onde você está. Não precisa levantar, né? Vir aqui à frente, não. Faça um sinal e a gente vai orar pela sua vida. Entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Tem alguém no nosso meio que deseja aceitar esse convite e entregar a sua vida a Jesus? Faça um sinal, eu vou esperar. Se não tem, eu espero que não tenha no nosso meio aqueles que rejeitaram ao Senhor, porque a ira de Deus permanece sobre ele. Vamos orar? Que o Senhor coloque essa palavra em nosso coração. Pai nosso que estás no céu, bendito e exaltado é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Difícil sermão, Senhor, mas poderoso sermão. Que apresenta para a gente essa imagem poderosa da igreja. Não só da igreja, mas do noivo do Senhor. Obrigado porque o nosso coração foi inflamado hoje. Encorajado, Senhor, a sair desse lugar, constrangendo, Senhor, outras pessoas a louvarem o teu belíssimo nome, a entregarem a sua vida a ti, Senhor. E aprendemos como o evangelista João. Temos sim, Senhor, que dizer e arrazoar, vocês precisam nascer de novo, mas também temos que dizer para eles como que a gente pode nascer de novo. Apontar o caminho vivo e verdadeiro e após isso precisamos fazer o apelo da salvação para essas pessoas. Então hoje o Senhor nos encorajou, nos ensinou mais uma vez que a gente precisa saquear o mundo, que a gente precisa, Senhor, ganhar almas para ti, Senhor. A gente precisa compartilhar o teu evangelho, não dá para ficar parado. Porque além dessa imagem belíssima que a gente viu, a noiva, o noivo nas bodas do Cordeiro, os convidados para o banquete, mas também
haverá aqueles que ficarão de fora do evento mais importante de suas vidas, porque já foram julgados no trono branco e, infelizmente, foram condenados. E a ira de Deus permanece sobre eles. Ah, Senhor, misericórdia, Senhor. Que não haja ninguém aqui no nosso meio que naquele grande dia vai ficar de fora do casamento. Mas que todos aqui, Senhor, já tenham e continuem todos os dias, Senhor, se arrependendo e experimentando, Senhor, as realidades presentes da eternidade, da vida eterna. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a Deus.